Começa agora a nossa revista eletrônica de educação, Rede Escola, que hoje tem como destaques... Na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, professoras desenvolvem com os alunos um jogo de tabuleiro sobre a vida do poeta Carlos Drummond. Através da arte, através da poesia, que os alunos se encontram. Realidade virtual e realidade aumentada. Como essas tecnologias estão sendo utilizadas na sala de aula? A sala de aula ela deixa de ter só 4 paredes, né? Ela ganha paredes infinitas, camadas infinitas. E na coluna Observatório, o professor Valmir Cardoso fala sobre viagens espaciais. Ao infinito e além, ou se preferirem, paz e vida longa. Oi, gente! Nossa primeira reportagem será sobre uma das mais tradicionais formas de comunicação escrita, a troca de cartas. Eliane, você ainda escreve ou recebe cartas? Hoje em dia é mais difícil, Ernesto. Mas eu adorava escrever cartinhas, inclusive eu colecionava papel de cartas na infância. Nossa. E você? Eu também acho muito legal, mas como você mesma disse, hoje em dia com o e-mail e outras formas de comunicação digital, é bem raro de arrumar um tempo para escrever uma carta, ir até o correio e enviar. É verdade. Pensando em resgatar essa tradição, que aqui no Brasil começou em 1500, com a famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre as maravilhas da Nova Terra, professores criaram o projeto Viajando o Brasil através de cartas. Os estudantes do 4º ano, que não entendiam bem as questões regionais e também aspectos da geografia e da própria língua portuguesa, fixaram melhor o conteúdo. Eu mesma vou contar essa história para vocês. Pensar no texto, caprichar nas letras para o destinatário não perder um detalhe da mensagem. E não esquecer um desenho para decorar. Ao longo do último ano letivo, 30 alunos do 4º ano da Escola Municipal Paraguai, em Marechal Hermes, descobriram como é legal se comunicar por cartas. Eu costumava usar o WhatsApp, vários meios de comunicação sem ser a carta. E com a carta, o que você descobriu? Eu descobri vários novos estados, várias novas palavras, eu não sabia o que significava cada. Eu já aprendi bairros muito legais, assentamentos que eu também não sabia o significado. As pessoas têm suas moradias simples, mas bonitas e felizes. Gosto muito desse projeto, pois nos ensina a escrever, a ler e conhecer várias pessoas através de cartas. É curioso saber que a ideia surgiu durante um bate-papo entre professores nas redes sociais. A Fabiana é uma das idealizadoras do projeto, que recebeu reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Um olhar de cada profissional de diversas regiões foi interessante até para a gente fazer um paralelo como está o ensino de uma forma nacional. E essa troca de experiência entre os alunos da mesma idade é muito mais interessante do que eu pegar um livro e só ir falando e ele, às vezes, não tem aquele despertar, porque eles vivem agora numa comunicação aligerada, tem essa questão toda da rede social. Vamos lá, Kevin. Bem, essa turma trocou cartas com estudantes da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Tocantins e do próprio Rio de Janeiro. Antes, todos se conheceram através de vídeos, compartilhados pela internet, o que só aguçou a vontade de saber mais sobre a rotina dos coleguinhas. Aliás, foram muitas as sensações envolvidas. Receber a correspondência, rasgar o envelope, descobrir o conteúdo, desdobrar a carta. Olha, eu aprendi várias coisas legais, preposição, artigo. E como no começo do ano a gente nem sabia o que eram estados e capitais, a nossa professora maravilhosa que ensinou pra gente. Foi muito legal, porque eles não tinham essa noção de que era carta, como é que era a escrita de carta, como é que era a produção de uma carta. Então, eles ficaram curiosos. E quando eu falei que era para outro estado, eles ficaram, nossa, mas como assim outro estado? O que é isso? O que é estado? O que é capital? E foi esse o foco da nossa escola. Então eu comecei, vamos trabalhar geografia. Esses estados aí, para onde nós mandamos cartas? Tocantins. Qual é a capital do Tocantins? Não entendi. Muito bem. Palmas. Vamos ver as cartinhas deles? Sim. Eduarda. Ashley, Caleb,
Viajando pelo Brasil através de cartas, os estudantes cruzaram fronteiras sem sair daqui da sala de aula. Eles deixaram a imaginação voar com escalas em novas lições de geografia, português, história e até matemática. E como ocorrem todas as boas viagens, no final eles socializaram, fizeram novas amizades. Bruno Brasil, muito obrigada. Eu amei a carta e gostei muito da sua letra, tá um capricho. Eu queria ter muito sua letra, nós. Eu ganhei um novo amigo, Josiel, lá de Tocantins. Ele gosta muito de estudar, ele falou aqui também que ele gosta de jogar bola e que ele faz aula de reforços para aprender mais e mais. E ele estuda numa classe que tem 21 alunos. Pode repetir esse projeto ano que vem? Claro que pode. Foi muito legal. Eu conheci muita coisa nova, muito mesmo. E por falar em cartas, o nosso próximo assunto tem a ver com um dos escritores mais importantes do país e um apaixonado por cartas. Eu estou falando de Carlos Drummond de Andrade. Em janeiro de 1942, ele escreveu para o amigo e também poeta João Cabral de Melo Neto. Meu caro João Cabral, a falta de resposta deve implicar consentimento, não desaprovação. Estou sentindo um prazer tão grande em escrever-lhe esta carta. Não a reli e acredito que esteja muito desordenada e cheia de afirmações insignificantes, mas o prazer vem da conversa com você, sobre temas que me são caros, e na certeza de que há em você bastante simpatia humana para aceitar este lero-lero. Um abraço do Carlos Drummond. PS. Obrigado pela dedicatória. Ia me esquecendo. Infelizmente, esse tipo de comunicação tem diminuído bastante, mas é sempre muito legal poder falar de Carlos Drummond de Andrade. E por falar em Drummond, a Rede Escola agora entra na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, que fica aqui no Rio de Janeiro. Nessa escola, uma professora de português e outra de educação artística desenvolveram um jogo de tabuleiro onde o poeta mineiro é o protagonista. E nem precisa dizer quem sai ganhando com essa brincadeira. A Amy Lobo conta essa história pra gente. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nascido em 1902, na cidade de Itabira, Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos poetas mais influentes do século XX. É muito legal a forma que ele falava sobre diversos assuntos com muita leveza. Ele conseguia abordar temas muito importantes, até mesmo por ele ter sido convidado a ser retirado da escola. Muitas pessoas se identificam com ele e nós conseguimos estudar, assim, sobre como a abordagem de grandes temáticas é importante de uma forma leve. Aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os estudantes prepararam uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade, que é o patrono da escola. A gente conseguiu olhar a literatura brasileira de uma forma muito legal, que nunca tinha sido contada antes, e dar mais interesse. E teve pessoas, alunos, que descobriram que querem cursar literatura, querem estudar isso de forma aprofundada. Isso é muito bacana. Através de jogos, dinâmicas, poesias, elaboração de cartazes. Foram atividades que propiciaram e promoveram todo esse momento da culminância do projeto, da Feira de Linguagens, tributo a Drummond. Eide fez parte de um grupo que criou um jogo de tabuleiro gigante sobre Drummond. O objetivo do jogo é chegar ao final, conhecendo ainda mais sobre o Carlos Drummond de Andrade, e sabendo mais sobre a biografia dele e sobre as frases e poemas que ele fez. As atividades não ficaram restritas à literatura. Na aula de artes, a tecnologia se uniu à poesia e os alunos criaram capacetes sensoriais sobre a obra de Drummond. Quando a pessoa coloca o capacete, ela vê, escuta e sente o poema do Drummond. Uns têm cheiro de canela, outros têm cheiro de mar, tem uns que têm cheiro de mofo, dependendo do poema. E o que começou como uma homenagem ao poeta que dá nome à escola, acabou como uma fonte de inspiração para, quem sabe, futuros poetas. Eu fiquei com vontade de ler mais.
porque eu não era muito de ficar lendo. Aí eu comecei a ler uns poemas dele, aí eu comecei a gostar. Toca muito nas coisas que eu faço na minha vida, nos meus pais, na minha família, e eu gostei. Tô gostando muito de fazer isso. Através da arte, através da poesia, que os alunos se encontram com a alegria de viver, de se encantar com a palavra, de se encantar com a vontade de escrever, de se encontrar até mesmo com a gramática, com a linguagem, se encontrar com a literatura e, por fim, também produzir. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vem de meados do século XX a ideia de se construir máquinas inteligentes. Foi o cientista da computação John McCarthy quem criou o termo inteligência artificial em 1956. Ele também definiu a inteligência artificial como o, abre aspas, fazer a máquina comportar-se de tal forma que seja chamada inteligente caso fosse este o comportamento de um ser humano, fecha aspas. Inteligência artificial, ou simplesmente IA, é o tema da 7ª reportagem da série Tecnologia na Educação. O monstro criado com pedaços de corpos humanos pelo jovem Victor Frankenstein, no romance gótico de Mary Shelley, ganhou vontade própria. A obra da escritora britânica foi publicada em 1818. Também inspirou um clássico do cinema americano em 1931 e ainda contribui para alimentar fascínio e medo na humanidade quando o assunto é inteligência artificial. Eu tenho um entendimento da inteligência artificial, pelo menos no momento, né, como um campo dentro das ciências da computação dedicado ao estudo e desenvolvimento de software e hardware que permitam que as máquinas possam desenvolver tão bem ou melhor do que nós tarefas que até então só eram possíveis de ser desenvolvidas ou realizadas por meio da inteligência humana. No laboratório do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pesquisador Rubens Queiroz se dedica a encontrar caminhos que facilitem a nossa compreensão sobre IA. O seu projeto de mestrado foi premiado por ensinar inteligência artificial para alunos do Ensino Fundamental 1, por meio de tecnologia livre e materiais de baixo custo. As crianças, elas escutam algumas histórias onde esses robôs são personagens, tá ok? E então elas veem como esses robôs se comportam nessas histórias e depois têm que programar esses robôs para se comportarem como nas histórias que elas aprenderam. Essa caixinha aqui, ela na realidade é um dispositivo que serve para as crianças conhecerem os dispositivos. Então elas conhecem aqui, aprendem a programar com o ambiente que eu vou mostrar para vocês. Uma vez aprendido, a contextualização do uso é feita nos robozinhos. Então a gente tem que, por exemplo, esse peixe que dentro da história lá, ele tem uma reação em que quando uma luz se aproxima dele, ele começa a nadar, gerando aquele motorzinho e muda ali a luz que ele está piscando, né? Nós temos aqui esse morceguinho que quando algo se aproxima dele, ele gira essa hélice para sair voando, né? E temos esse cachorrinho robô de garrafa PET também, que quando ele recebe um carinho na cabeça, ele mexe o rabinho. Assim, crianças como Caleb estão aprendendo a programar, enquanto desenvolvem habilidades cognitivas. Com o mesmo princípio, a equipe trabalha para levar um entendimento de inteligência artificial para jovens e adultos. E que tal controlar equipamentos com a força do pensamento? Este é um projeto que o Davi vem desenvolvendo com a tecnologia interface cérebro-computador. É uma tecnologia muito importante, com muitas aplicações, que vai desde entretenimento até a aplicação que eu acho que é a mais importante, que seria no campo de tecnologias assistivas. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa incapacitada, com problemas de locomoção, podendo controlar a sua cadeira de roda, enviando comandos só pelo pensamento. Educar e informar os jovens também é incentivá-los a trabalhar com essa tecnologia no futuro, em diferentes áreas. A gente tem engenharia, quando fala de inteligência artificial, tem computação, quando fala de inteligência artificial,
tem matemática quando fala de inteligência artificial, tem filosofia também, porque a gente está pensando em seres inteligentes que pensem como nós, quais os impactos disso. Então, são inúmeras disciplinas em torno do desenvolvimento dessa tecnologia. Olá, pessoal! Vocês lembram da série Jornada nas Estrelas, Star Trek? Na abertura se falava o espaço, a fronteira final. E depois seguia dizendo audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Pois é. Será que conseguiremos cruzar distâncias espaciais tão grandes assim? E veja que eu nem estou falando das questões ligadas ao desenvolvimento tecnológico, como motores e materiais. A questão aqui é outra. O corpo humano suporta tanto tempo no espaço? Sabemos hoje em dia que a gravidade participou ativamente no processo evolutivo da maioria dos seres vivos e com o ser humano não foi diferente. Quando os primeiros cosmonautas e astronautas foram ao espaço, alguns dos efeitos da microgravidade já eram esperados. A desorientação é um deles. Tonturas e enjoos fortes podem ser acompanhados de uma situação bastante desagradável. Pensem que em microgravidade as coisas parecem flutuar, incluindo os líquidos. Ok, parei. Outro efeito mais complexo e duradouro é o metabolismo do cálcio. Astronautas que ficam muito tempo no espaço, 6 meses numa estação espacial, por exemplo, perdem cálcio e a reposição é muito difícil. Inchaço nas pernas e no rosto. Variações nos volumes sistólico e plasmático entram nessa conta também. Apesar do avanço das pesquisas em reduzir esses efeitos, sabemos que os processos de osteoporose comprometem viagens de longa duração. E esses inchaços não ajudam em nada o metabolismo. Humanos que se dedicarem a ir para Marte enfrentarão esses e outros problemas. Para piorar um pouco mais a situação, a NASA anunciou os resultados de uma pesquisa realizada com 11 astronautas que permaneceram na Estação Espacial Internacional há alguns meses. O problema encontrado se localiza na veia jugular interna, um enorme vaso que passa pelo pescoço vindo do cérebro. 6 dos 11 astronautas que participaram da pesquisa apresentaram praticamente a estagnação ou até a reversão do fluxo sanguíneo nessa veia. Pela primeira vez na história dos voos espaciais, um astronauta apresentou um bloqueio ou trombose nessa veia, o que constitui uma enorme preocupação. Como mitigar esses efeitos ou alterar essas condições é ainda um trabalho para a ciência espacial do futuro. Por enquanto, ao infinito e além, ou se preferirem, paz e vida longa. Vida longa e próspera. Até o próximo observatório. Os cientistas explicam que a realidade virtual é aquela em que o usuário é colocado em um cenário completamente distinto do mundo real. Já a realidade aumentada mantém o usuário atento ao mundo real. O que importa na realidade aumentada é aumentar o conhecimento imediato do mundo que cerca esse usuário. Quer ver um exemplo de realidade virtual e a sua aplicação na prática? Seguinte. Um agente de turismo que deseja vender um pacote turístico e, por meio de um óculos de realidade virtual, consegue visualizar a cidade, os restaurantes dessa cidade, as praias, a oferta de pousadas, tudo isso a quilômetros de distância. E, dessa forma, aumentar o grau de certeza na escolha das suas férias. Já a realidade aumentada se popularizou com o Pokémon GO, jogo que permite que você veja, fotografe e capture as animações em vários lugares pela cidade. Outro exemplo muito comum de realidade aumentada e que faz muito sucesso entre os usuários são os filtros do Instagram, Stories e do Snapchat. Realidade virtual e realidade aumentada na educação é o tema da última reportagem da série Tecnologia na Educação, da Rede Escola. Vamos ver. Uma dimensão paralela onde o que você está vendo não existe, mas também não é fruto da sua imaginação. Pode parecer muito Black Mirror, aquela série inglesa de ficção científica. Stefan, you're worrying me.
Mas não é. A realidade virtual já está bem presente no nosso dia a dia e talvez você nem tenha se dado conta. Em filtros do Instagram, jogos de celular, cada vez que o GPS adiciona uma setinha mostrando a sua rota e, claro, nas visitas imersivas, como nas bibliotecas virtuais. Em todos esses exemplos, recursos gráficos 3D adicionam camadas à realidade. São camadas digitais hoje em dia que a gente tem no mundo, né? Então a realidade virtual é essa camada digital que ela não pertence ao que a gente vê a olho nu. Então essa é a realidade virtual. A aumentada, ela faz uma sobreposição digital no que a gente está vendo a olho nu e cria essa camada digital para que a gente possa interagir entre o mundo real e essa camada digital. Hoje em dia já se fala em realidade mista, então ela faz uma combinação dessas duas, criando uma terceira camada de imersão, que são as realidades imersivas. A sensação é de que, ao colocar um óculos, você automaticamente se transporta para outro lugar. Foi assim com o José Eduardo, que experimentou pela primeira vez a realidade mista imersiva neste evento de tecnologia. Caramba, eu nunca tinha experimentado um negócio desse, achei muito legal. A gente ouve falar na televisão, imersão, acho que é muito besteira. Cara, é demais, achei mó barato. Ver meu filho pequenininho correndo, a menina do meu lado. Pô, imersão total, legal pra caramba. O Fabrício é artista de rua, está acostumado a grafitar nos muros da cidade, mas aqui ele está grafitando numa realidade virtual, né, Fabrício? E qual é a diferença? O primeiro contato a gente, acha meio estranho. Mas depois você vai acostumando, né, vai vendo que, uns macetinhos aqui, outro ali, e muda muito, muito, da rua pra cá. Pintar em escolas. Você chegar dentro de uma sala de aula, os alunos estão olhando e aprendendo com você, ensinando cultura, ensinando arte para eles, é muito diferente. É uma forma muito mais didática e você está ensinando eles de uma forma totalmente diferente. O futuro da realidade aumentada está muito ligado ao desaparecimento das telas, né? Hoje em dia você já tem realidade aumentada de uma forma em massa, né? Porque ela está dentro do nosso bolso, ela está dentro do nosso celular, ela já está em alguns óculos que você consegue comprar. Mas quando a gente pensa de futuro, essas telas como a gente conhece, né? O celular, a televisão, elas vão desaparecer e ela vai estar no nosso olho, como uma lente de contato, ou um óculos, ou na janela, dentro dos nossos espelhos. Então, acho que é com isso que a gente vai poder contar no futuro de ter essa informação digital no nosso corpo. Para a educação, as possibilidades são infinitas. Acho que o potencial da educação é muito grande, né? Porque você cria camadas de empatia, você aproxima as pessoas de realidades que não são tão fáceis da gente chegar por mobilidade ou por existência, no fator tempo. Esses equipamentos, cada vez mais, eles vêm diminuindo o custo, né? Antigamente era bem mais caro. Então, isso faz chegar mais rapidamente à escola e aos sistemas, principalmente no terceiro grau, no ensino de medicina, é muito utilizado. Uma preocupação dos especialistas da área é a formação do professor e também dos alunos para lidar com essa nova tecnologia. É uma preocupação a gente considerar já o letramento digital para que os jovens saibam lidar também com essa nova camada, com esse novo olhar. A sala de aula ela deixa de ter só 4 paredes, né? Ela ganha paredes infinitas, camadas infinitas. Então acho que é muito importante a gente explorar essas realidades que estão vindo por aí. Antes de terminarmos o programa de hoje, a gente quer fazer um convite a você que acompanha a Rede Escola toda sexta-feira. Daqui a pouquinho, às 7h30 aqui na TV Escola, tem a estreia do programa Inclusive Você, que fala sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência. Vamos ver um trechinho do programa. Possibilidade, as pessoas têm condições, né? E as outras pessoas têm condições, depende deles também. Um mundo que não acolhe todo mundo está com defeito. Nós somos iguais. A nossa única diferença é que um depende da cadeira, o outro depende da bengala e depende dos olhos de quem enxerga normal. Inclusão é gostar do diferente, é respeitar a diversidade. Um programa sobre quem convive e aprende com as diferenças.
inclusive você. Daqui a pouco. A Rede Escola de hoje fica por aqui, mas se você quiser ver ou rever a nossa revista, acesse o site tvescola.org.br. Na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 7 da noite, aos sábados às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao meio-dia e meia. Quem vive no Rio, no Grande Rio ou em Niterói, tem Rede Escola toda terça-feira às 8 da noite na Multirio, canal 26 da NET. Um beijo, tchau! Até a próxima!